veja algum dinheiro aí. Entretanto, aquela moeda que era para ser resolução de todos os problemas, parece que está a ser a raiz, a principal coisa mentora de problemas a nível mundial. Isso não é só em Moçambique que acontece. Agora, o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, não se conteve. Não, eu não cheguei de encaixar nenhum 219 milhões. Entretanto, terá que me dizer, ilustre, quando, onde, em que momento, é que nem um lead, não é? Lead cá no jornalismo. Terás que me responder essas questões básicas. Vários processos no tribunal. Até ontem, 3 de junho, depois do Dia das Crianças, as crianças estiveram a brincar, 1 de junho, 2 de junho, as crianças ainda estavam com aquele cansaço dos balanços, não é? Agora, o 3 de junho, onde as crianças já estavam a se recompor, estavam para juntas dos moçambicanos também ouvir aquela que é a sentença do caso 219 milhões de meticais. Todo Moçambique, quem nos vê também a partir da diáspora, ouviu aquela que é a sentença final. Dizer que o Albino Forquilha ganhou o caso. Ponto número 1, point number 1. Albino Forquilha foi favorecido. Entretanto, o Adriano Vunga foi condenado a 6 meses de prisão. Uma multa de 1 milhão de meticais por indemnizar o Albino Forquilha. Tudo por sujar o seu bom nome. Que Albino Forquilha estava ciente, intacto, a dizer que eu não encaixei nenhum 219. Isso trata-se de calúnia e difamação. Isso para dizer que o presidente do CDD perdeu o caso. Os 219 milhões, Albino Forquilha diz que não encaixou. Vamos ouvir Adriano Vunga com relação à sua condenação e o facto de ter perdido este caso. Ainda nesta edição, iremos ouvir a ativista social Marisa com relação também a esta situação. E ainda hoje faremos questão de trazer comentador para nos falar ainda mais com relação a 219 milhões. Ainda hoje vamos abrir as linhas para ouvirmos opinião pública com relação ao caso 219 milhões. A nós internautas, peço que partilhem mais a nossa transmissão com vossos amigos e os colegas para termos maior alcance. Deixem também aquela que é a vossa contribuição no Facebook. Dizer que o Alexandre Massão encontra-se internamente a fazer algumas tarefas jornalísticas. Olha, meus caros, o jornalismo não termina aqui no estúdio. Existem muitas tarefas por se fazer. Quando nós estamos no estúdio, estamos na rua a fazer uma e outra tarefa, ou estamos mesmo aqui nas instalações da tua TV e não só a fazer outros trabalhos, tudo com a intenção de trazer o melhor da informação que é aqui na tua TV. Vamos ouvir Adriano Vunga com relação a essa sentença dada pelo tribunal. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo leu esta quarta-feira a sentença do caso relacionado com os alegados 219 milhões de meticais envolvendo o acadêmico e ativista social Adriano Novunga e o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha. Na decisão, o tribunal condenou Adriano Novunga a 6 meses de prisão, convertidos em multas nos termos da lei e ao pagamento de uma indemnização de 1 milhão de meticais. O processo resulta de declarações em que Novunga alegava que Albino Forquilha teria recebido 219 milhões de meticais para influenciar a verdade eleitoral no país. O tribunal julgou o processo, hoje esteve a ler a sentença, uma sentença que, para mim, como professor, como cidadão, esperava sair daqui com uma compreensão de hermenêutica jurídica. Sair daqui com uma hermenêutica jurídica.
para que, como ativista, eu ir para casa firme de que as instituições têm capacidade para julgar processos como estes aqui. E saio daqui, vou para casa decepcionado. Decepcionado com respeitando o tribunal, mas saio daqui com a sensação de que o processo foi mal julgado. O tribunal me pedia para eu trazer à prova o talão de depósito do dinheiro na conta do Forquilha. Não é assim como se julgam políticos em tempos de eleições. Diz que eu confessei os factos. Eu não confessei os factos. Eu levei os factos ao tribunal, ao Gabinete Central de Combate à Corrupção, para este investigar. Cabe ao Estado investigar isso. Tem que ser do interesse do Estado investigar isso. O tribunal não esteve à altura deste processo. Não é assim como se julgam processos desta natureza, que resultam de processos eleitorais. O Forquilha veio para aqui a dizer que sofreu danos de 8 milhões de meticais e que eu tinha que lhe pagar 8 milhões de meticais, trazendo fatos muito anteriores aos acontecimentos. Por exemplo, um dos factos que o tribunal acha que está provado é a ideia de que a população veio com uma campanha Um Metical para o Forquilha. Mas essa campanha Um Metical para o Forquilha foi anterior à denúncia que eu fiz. Após a leitura da sentença, Adriano Novunga manifestou o seu descontentamento, considerando que o processo foi mal apreciado e que a decisão carece de fundamentos jurídicos consistentes. Novunga afirmou ainda que as declarações que originaram o processo tiveram como base denúncias recebidas pela organização, garantindo que continuará empenhado no combate à corrupção em Moçambique. Fomos condenados a pagar 1 milhão de meticais ao Sr. Forquilha. Vamos de imediato recorrer desta decisão. A nossa preocupação não é com a indemnização, mas é com a acusação em si de difamação. Não basta vir ao tribunal dizer que te acusei. Você tem que provar que o meu ato constitui difamação. E em que contexto que o meu ato constitui difamação? E o meu ato não constitui difamação para o Forquilha. Eu não difamei Forquilha. Primeiro, porque levei o processo para a entidade competente, que é o Gabinete Central de Combate à Corrupção, para fazer a investigação. O que eu fiz ao Gabinete Central de Combate à Corrupção, os cidadãos lá não levam provas, levam denúncias. Está no Estatuto Orgânico do Gabinete Central de Combate à Corrupção, é receber denúncias de cidadãos. E as denúncias podem até ser anônimas. Não precisa ser uma pessoa como eu, responsável de uma entidade, a ir fazer denúncias. Então, esse é o papel do gabinete, fazer a investigação das denúncias que recebe. Não cabe a mim apresentar provas, mas cabe, e nós dissemos aqui ao tribunal. Olha, esta é uma denúncia que foi feita, recebida nestas condições. Nem sequer foi oficial, nem foi notificado o Gabinete Central de Combate à Corrupção, nem foi apreciada a nota do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Então, nós saímos daqui, como disse, firmes de que a luta continua. Por sua vez, o presidente do Podemos, Albino Forquilha, mostrou-se satisfeito com a decisão do tribunal, afirmando que a sentença repõe a sua honra e credibilidade perante a sociedade. Forquilha defendeu igualmente o uso responsável das redes sociais, sublinhando que a divulgação de informações sem provas pode prejudicar a imagem e a reputação dos cidadãos. Não se provou que o Albino Forquilha recebeu de alguém ou de uma instituição qualquer os famosos 219 milhões de meticais. Em tribunal não se provou. E em consequência disso vai condenado praticamente o Adriano Novunga pelo crime de difamação que se mantém. E penso que para nós foi muito importante no sentido mais pedagógico, não é? De que a democracia é uma responsabilidade, a democracia tem limites
E não podemos entender, aparecer, mesmo com emoção política, começar a difamar outras pessoas sem prova do que estamos a dizer. Penso que esta parte foi muito pedagógica e muito importante, porque as instituições, como é o caso da justiça aqui, têm que contribuir para a harmonia, portanto, da sociedade. Portanto, este é o dado que quero aqui deixar. Penso que todos os outros que usam redes sociais, todos usamos e é bom, mas temos que fazê-lo sempre com responsabilidade, porque onde está o nosso direito, também começa aliás, tem limite. Os direitos têm limite e começa o direito dos outros também. Com a decisão hoje anunciada, o tribunal considera não terem sido provadas as acusações feitas pelo Adriano Novunga, determinando assim a reposição do bom nome de Albino Forquilha. Meus caros, 219 milhões. Ouvimos aqui Adriano Novunga a dizer que eu vou recorrer. Nós estamos a receber denúncias e, como ativistas sociais, estamos a dizer aquela que é a verdade. Assim que acaba de ligar-se ao televisor dizer que Adriano Novunga perdeu o caso, foi condenado a 6 meses de prisão e multa de 1 milhão de meticais para Albino Forquilha. Ele diz que vai recorrer. Recorrendo, será que o tribunal ainda vai a termo de favorecer o presidente do CDD? Ou também pode converter os 6 meses em multa? Esta sentença foi dada ontem. A sentença foi, depois de muito tempo de processo, muito tempo de ir ao tribunal, não é? Muitas vezes a imprensa convocada para transmitir esta informação. Dia 3 de junho foi o dia da sentença. Meus caros, Adriano Novunga perde o caso. Segundo o tribunal, Albino Forquilha não recebeu 219 milhões de meticais. O 200 não está no bolso. Adriano Novunga está equivocado. Está a acusar o Albino Forquilha de ter engajado 219 pela manipulação da verdade eleitoral. Meus caros, o que é que acham meus internautas com relação a esta informação? Nossos telespectadores, o que é que acham com relação a este assunto que está a agitar Moçambique nas últimas horas? Este assunto começou no ano passado. Albino Forquilha negava, eu não cheguei a engajar 219 milhões. Enquanto isso, Adriano Novunga, no seu típico característico, nós temos bases que 219 milhões, o presidente do partido Podemos terá recebido para manipular a verdade eleitoral. Adriano Novunga perdeu. Eu vi uma coisa, meus caros. Vi uma campanha nas redes sociais. Alguns ativistas estão a fazer uma campanha de contribuição, de dinheiro, para dar o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha. Estão a tentar fazer campanha de engajamento de fundos para esta indemnização do Albino Forquilha. Meus caros, será que é possível? Moçambicanos vão conseguir, de facto... não são todos, não são todos. Não são todos. Acabei vendo também um comentário cômico, né? Um comentário cômico de alguém que sempre disse que eu não gosto muito do Adriano Novunga. Nas suas palavras, a dizer que não, só 1 milhão. Eu acho que deviam ser 3 vezes o seu salário. Diz que eu acho que deviam ser 3 vezes o seu salário. E alguém pergunta, afinal de contas, quanto é que Adriano Novunga recebe com o seu trabalho? O comentário foi muito mais. Se eu te disser, vais desmaiar. Egídio Vaz terá dito isso. Só
1 milhão. Por que o tribunal não sentenciou 3 vezes o seu salário? Diz Egídio Vaz que deviam ser 3 vezes do salário de Adriano Vunga. O internauta perguntou, afinal de contas, quanto é que aufere o Adriano Vunga? Egídio Vaz diz que se eu te disser quais são os ganhos mensais do presidente do CDD, você vai desmaiar. Quando alguém diz que só 1 milhão, quer dizer que acha que 1 milhão é pouco. Que deviam ser 3 vezes o salário. Entretanto, quanto é que recebe? É mais para agitação ou será também outra verdade? É mais uma agitação ou é também outra verdade? Atenção, meus caros, dizer que essa coisa de indenização também... os advogados, juízes sabem muito bem que isto... Existem alguns cálculos que eles usam na base ao salário, aos ganhos do próprio constituinte. A mesma indenização que paga o Adriano Vunga não é a mesma que aquela senhora sentada na sua banca de tomate pagaria. Se for a ver, as indenizações variam. Quem paga 100 mil, há quem também paga 50 mil, há quem paga 20 mil, e há quem também chega a pagar acima de 100 milhões. Ainda é indenização. Isso depende dos ganhos do constituinte. Depende dos ganhos. Eu não sei se usam a parte de bens materiais, saldo bancário, só o tribunal sabe. Os advogados sabem muito bem disso. Os advogados sabem muito bem. Dizer que esta campanha no Facebook, será que Facebook, WhatsApp, vamos contribuir para Adriano Vunga, vamos ajudar a dar? Houve uma campanha outrora, lembram? Um metical de cada moçambicano para Albino Forquilha. Vocês se lembram? Eu sei que o povo moçambicano tem memória de elefante. Lembram-se muito bem. Entretanto, mais uma vez, alguns internautas dizem que querem contribuir, querem ajudar Adriano Vunga a pagar esse saldo de 1 milhão para dar o Albino Forquilha. Querem ajudar o Adriano Vunga a pagar 1 milhão para Albino Forquilha. Meus internautas, muito bom. Mandem mais vossas contribuições. Deixem mais vossas contribuições. Enquanto que aqui vou lendo, vamos lendo em direto. José Nelton Mazus diz, Forquilha ama dinheiro. Não é? José Nelton diz mais. Nós já sabíamos que o senhor Adriano não ia ganhar este processo. Porque lá dentro estão os da Frelimo. É o que diz José Nelton. Deixem mais mensagens. Vamos ler mais mensagens. Vamos ler aqui em direto, não é? São internautas que estão a escrever. Vamos aceitar também. Aceitamos todo tipo de comentários aqui. Basta que estejam todos num padrão social. Sem insultos, não é? Nem o seu comentário. Todo mundo é livre de pensar. Moisés Lobo. Benito Abílio diz, bom dia. Vamos aqui ler mensagens dos internautas com relação a 219 milhões de meticais. Meus caros, este caso aqui está a criar muito barulho. Levinho Bandeira diz, eu e os meus já estamos a pagar a dívida, sem stress. Já estamos a pagar a dívida, sem stress. Quanto é que estão a pagar? Quanto é que está a vossa dívida? Quanto é que está a vossa dívida? Omar Novela diz, condenar o Forquilhas seria aceitar que a Frelimo comprou a verdade eleitoral. Moisés Lobo diz, pagamos dívidas ocultas que os gatunos fizeram, sem nos informar. Agora, vai nos custar isso? Meus caros, pagamos a dívida. Avise o homem que começamos ontem a contribuir, diz José Nelton. Começamos ontem a contribuir. Bom dia. Aqui em Candinga, Manica, ligado. Deixem mais comentários, estamos para ler em direto. Há campanhas por aí de contribuição para pagamento desta indenização para Albino Forquilha. Não é? Queremos ajudar o senhor Adriano, porque apagamos, não conseguimos ver toda a mensagem. Deixem mais mensagens, partilhem mais a nossa transmissão com vossos amigos, vizinhos, colegas, para termos maior alcance. Caso 219 milhões.
será que os 219 milhões foram mesmo encaixados? Ou é equívoco do Adriano Novunga dizer que o tribunal condenou Adriano Novunga com uma pena de 6 meses de prisão? Mas imagina Adriano Novunga preso, não é? Caso não consiga recorrer. Atenção, se Adriano Novunga não conseguir recorrer, vai ter que ficar 6 meses encarcerado. Vai ter que sentir o feijão da cadeia por 6 meses. Sim, vai ter que sentir aquele feijão da cadeia por 6 meses. Mas acreditem, a ética que eu conheço do doutor Adriano Novunga não vai se pôr naquelas mensagens de aquele valor, manda para este número, como fazem os outros manos nas cadeias, não é? Alguns, quando estão na cadeia, acabam desenvolvendo um comportamento muito desviado. Aquele valor manda para este número, acabam se metendo nos crimes cibernéticos. Mas, doutor Adriano Novunga, caso não consiga recorrer, informo, meus caros, que terá que ir à cadeia por 6 meses. Se conseguir recorrer, esses 6 meses podem ser convertidos em multa. Mas quanto é que seria esta multa? Esta multa, o dinheiro vai para o tribunal. O 1 milhão é para Albino Forquilha. Indemnização por Albino Forquilha dizer que sujou o meu bom nome. 219 milhões a Paquitim. Olha, meus caros, é muito dinheiro. 219 milhões com uma boa gestão. Você não precisa mais trabalhar. Você não precisa mais trabalhar. Com esse dinheiro, com uma boa gestão, só criar boas empresas, não é? Boas bases, um dinheiro a crédito, você come para o resto da sua vida. É muito dinheiro. Terá encaixado 219 milhões de meticais o presidente do partido Podemos ou não? Mas também por que o Adriano Novunga falaria sem bases? Por que teve de falar de 219 milhões? Por que não falou de 300 milhões? Por que não falou de 100 milhões? Por que não falou de 50 milhões? Teve que sentar e ir falar de 219 milhões. O que é que estaria por detrás disso? Esta é uma outra forma de pensarmos, não é? Se é mentira, por que é que teve que mentir sobre 219 milhões? Por que é que não mentiu sobre 300 milhões? Por que é que não mentiu sobre 50 milhões? Sentou, na idealização dele, disse, vou dizer 219 milhões. Por que é que teria que mentir desta forma? Entretanto, alguma coisa está a acontecer dentro de tudo isso. Alguma coisa está a acontecer depois de tudo isso. Sabia ou não sabia que teria repercussões? O presidente CDD, quero acreditar, conhecendo a sanidade mental dele, sabe que quando estiveres a falar uma mentira, pode ser chamado a responsabilização. Pode ser chamado a responsabilização. Porque, meus caros, vamos analisar uma coisa. Quando queres inventar uma mentira, é preciso que seja uma mentira muito bem elaborada. Grandes mentirosos até andam de terno. Mentem com um português bem afinado na ponta da língua. Alguns fazem de poliglotas, vão falando uma língua que não entende. Vão falando um português aí que você só diz sim, porque a palavra é bonita. Mas está a te mentir. Entretanto, por que o presidente CDD saiu a dizer que são 219 milhões encaixados no bolso do presidente do partido Podemos? Por que não falou de outros valores? Por que não usou outras verbas? Moisés Lobo, já toraram os 219 milhões, não tem como. Meus caros, eu gosto dos meus internautas. Eu gosto também
da forma que escrevem. Porque, olha, escrevem a verdade da forma mais cômica possível. Manêncio Lambucen diz: nem sempre a verdade caminha de mãos dadas com as provas. Há acontecimentos que deixam marcas visíveis e outros que apenas... Não termina bem a mensagem, meu caro. Mas é uma abordagem muito interessante. Permita-me ir atrás desta mensagem. É muito interessante. É muito interessante. Meus caros, partilhem mais a nossa transmissão com vossos amigos e os colegas para partilhar. Basta olhar para a seta virada à direita, clica uma vez, vê uma parte azul, diz partilhar agora, faça a sua partilha para termos maior engage na nossa transmissão. 219 milhões. Será que o presidente CDD está a mentir para Albino Forquilha? Por que estaria a mentir? Por que estaria a mentir? Um abraço a Milon Power, um abraço a Hélio da Silva, um abraço a Loxio, diz: bom dia, mano. Omar Novela diz: condenar o Forquilha seria aceitar que a Frelimo comprou a verdade eleitoral. Benil Nhachung diz: bom dia, ligado. Tua TV, muito obrigado. Narciso Venâncio diz: esse Forquilha. Não, sem palavras pejorativas, não é? Vamos comentar com boa ética, porque, meus caros, esta situação é construção de Moçambique, é construção de uma sociedade. Porque se o presidente de CDD estiver a falar a verdade, isso também é uma forma de evitar corrupção. Porque quando a verdade, se souberes que vou fazer uma coisa errada e serei descoberto e exposto, você acabará também fugindo daquela que é corrupção. E para uma construção de um Moçambique melhor, temos que combater a corrupção. Combate a corrupção, olhemos como um dever cívico, olhemos como um dever de todo moçambicano. Desde o camponês até o mais letrado. Desde o campestre até o doxa. Não é? É uma responsabilidade chamada coletivamente. É cobrador. Saiu para fazer seu transporte. Evita a corrupção. Essas coisas que anda a fazer de encurtamento de rotas é corrupção. Essas cobranças ilícitas. O Aquino, você vai para onde? Vai para onde? Não, paga. Ligações. É corrupção. É nhonga. É nhonguismo. É corrupção. É um atendente numa instituição pública para você fazer seu BI. Dá-me 100 meticais de refresco. Dá-me 500 meticais de refresco. Existe refresco de 500? É corrupção. É um estadista. Está a fazer mal relações internacionais. É preciso que haja nhonguismo. É corrupção. Por isso que eu digo que combate à corrupção é responsabilidade de todo o povo moçambicano. Os maiores problemas de Moçambique, meus caros, é corrupção. Moçambique é dos países mais corruptos a nível mundial. Isso conforta-vos ao ouvir que nós somos o melhor pior. Isso conforta. Por que digo o melhor pior? Porque quando se fala de coisas piores, estás em primeiro lugar. Quando se falam de coisas boas, não existes lá. Entretanto, é dos melhores piores. Entretanto, esta responsabilidade é toda a sociedade chamada começar a evitar a corrupção. Estando a falar verdade, o presidente CDD, diríamos que estaria a combater a corrupção. Mas também, não estando a falar a verdade, estaria a caluniar o presidente do partido Podemos. 219. Meus caros, esse dinheiro é muito. Esse dinheiro é muito. Eu repito, com uma boa gestão, você degusta deste dinheiro até a morte. Você não precisa mais trabalhar. Você cria empresa ali, uma empresa, não é? Algumas fontes de renda. E fica em paz com sua vida. 219 milhões. José Nelton, senhor Forquilha já acabou os 219 milhões. Esse só merece, meus caros,
Meus caros, muito obrigado pelas vossas mensagens no Facebook. Partilhem mais a nossa transmissão com vossos amigos e colegas para ter o maior alcance. Deixem vossos comentários. Na medida do possível, vamos aqui partilhando também convosco e os outros também que estão a acompanhar o Diário do Povo. Esta edição estão na companhia do Neldito Vilanculos, o repórter do povo. Dizer que Alexandre Massango encontra-se a fazer alguns trabalhos internos de jornalismo. Repito, o jornalismo não acaba aqui no estúdio, meus caros. O jornalismo não acaba aqui no estúdio. Aqui é junção de informação que vamos escolhendo e fazemos a devida transmissão. Portanto, existem muitos trabalhos a serem feitos internamente. Tua TV está engajada em transmitir o melhor da informação. São muitas mensagens. Muito obrigado. Partilhem mais, meus caros. Partilhem mais. Dentro em breve, vamos ouvir o porta-voz do Partido Podemos com relação a 219 milhões. Mas também iremos ainda hoje ouvir a ativista social Marisa com relação a 219 milhões. 219 está a criar muito barulho. Primeiro vamos ouvir o presidente do partido, porta-voz assim que é, do Partido Podemos, com relação a 219 milhões. E voltamos já. Exigiu ou é algo aleatório que a juíza trouxe aqui? Foi aleatório pela juíza, não foi o pedido pelos deputados de defesa, mas foi algo aleatório por parte da juíza concernente a todos os danos, a tudo aquilo que foi arrolado no âmbito deste julgamento, no decorrer daquilo que foi a sua audição. Foi o 1 milhão de meticais, não é, de acordo com o próprio presidente Albino Forquilha, não é nada material. O caso é mesmo por educação cívica, porque ele nunca vendeu a verdade eleitoral e é pela defesa de moçambicanos concernente à boa governação e justiça social. Luz do Clécio, o Partido Podemos, o presidente Forquilha, estão satisfeitos, estão felizes com esta sentença? Naturalmente que sim, porque isto iliba o nome da pessoa do presidente Albino Forquilha. Primeiro, e limpa todas as mazelas que alguns moçambicanos tinham sobre o Partido Podemos, que é um partido dilator, é um partido que vem, é mentiroso, é um partido falso. Isto iliba-nos de todas essas falsidades que alguns compatriotas, alguns moçambicanos falavam sobre o Partido Podemos, e iliba totalmente o nome da pessoa do presidente Albino Forquilha, como frisava antes, é uma pessoa íntegra, líder nato e também escolhido pelos moçambicanos. Ok, mesmo para terminarmos, sabemos que há mais um elemento que foi processado. Existe mais uma outra pessoa que vai ser levada para a justiça? Pronto, nós ouvimos através das informações que este arguido, quer dizer, este cidadão foi ontem tornado arguido neste mesmo caso. Fora, além disso, não temos muito a comunicar porque não faz parte de nós como partido. Também soubemos do caso. Eu soube deste cidadão que foi tornado arguido neste mesmo caso. Mas fora essas informações não temos muito a declarar. Muito bom, para trás ficaram palavras do Clésio Chico, porta-voz do Partido Podemos, com relação ao caso 219 milhões. Há mais alguém, há mais um arguido. Segundo o porta-voz. Meus caros, a sentença foi dada, são 6 meses de prisão para Adriano Vunga e 1 milhão de meticais de multa para o Albino Forquilha. Se não conseguir recorrer, Adriano Vunga pode ir preso, pode ir aos calabouços, pode ver o sol atrás das grades. Dura lex et lex, meus caros. A lei é dura, mas deve ser cumprida. Onde o tribunal decidir, no caso de desobediência, pode ser usado coerção, uso da força, para cumprir a lei. Será que Adriano Vunga vai conseguir recorrer? E ademais, 1 milhão de meticais.
Será que vai conseguir indemnizar Albino Forquilha? Será que tem esse dinheiro para indemnizar? Porque aqui resta também uma questão. Será que existe 1 milhão de meticais para indemnizar?